Depois que nós passamos a entender as diferenças, às vezes até algumas coisas soam estranho em nossos ouvidos. Primeiro, a justiça pela fé em Cristo não é concedida a todos. Não, como não é concedido a todos? Não, não é. A justiça pela fé em Cristo é concedido somente àquelas pessoas que aceitam, mas ela é oferecida a todos. Cristo não sai aí transformando, invadindo os corações e transformando corações de pessoas que não querem. Não, ele fala, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então a justiça pela fé em Cristo é concedido somente às pessoas que aceitam. Eu vou responder, fazer 6 perguntas e vamos responder. Ela vai aparecer aqui ao lado. E a pessoa que quiser pode acompanhar na Palavra de Deus na Bíblia depois. O que a Bíblia ensina sobre pecado e culpa? O que ela ensina sobre pecado e culpa? Em João 3:19 fala que a condenação vem ao homem quando ele recebe a luz e escolhe as trevas. Então, imagina que se eu peco porque nasci pecador, então eu já nasci condenado. E aqui está falando que a condenação vem ao homem quando ele recebe a luz e escolhe as trevas. Uma coisa que vem a mim não é uma coisa que já veio. Se eu já nasci assim, essa frase ia estar errada. Não, ela vem, acho que deu para entender claramente, que veio porque antes não tinha. E na segunda pergunta, o que revela o apóstolo Tiago sobre a natureza do pecado? Em Tiago 4,17 fala que aquele que sabe fazer o certo e não faz, comete pecado. E aí vemos a diferença entre mal e culpa. Qual é a definição de pecado? Mediante a palavra de Deus, é o quebrantamento da lei de Deus. Mas se uma pessoa quebra a lei de Deus, deixou de ser pecado? Não, não deixou de ser pecado. Mas como que fala que comete pecado só aquele que sabe fazer o certo e não faz? Porque o pecado está se referindo aqui à culpa. Nós somos culpados mediante aquilo que sabemos ou aquilo que negligenciamos saber. Os filhos são condenados pelos pecados dos pais? Será que os filhos são condenados pelos pecados dos pais? Se eu peco porque nasci pecador, né? Eu nasci condenado. Todos os pecadores são condenados. Se eu nasci condenado, eu nasci condenado por quê? Pelos pecados dos meus pais. Então, os filhos, mediante essa ideia da definição A, eles, né, são condenados pelos pecados dos pais. Será que existe alguma coerência bíblica que os filhos são condenados mediante os pecados dos pais? Em Ezequiel 18, 2-4 e 20, fala que os filhos não levam os pecados dos pais, mas cada um leva os seus próprios pecados. Então essa ideia de que nós somos pecadores, nós pecamos porque nascemos pecadores, ela não tem o mínimo de lógica. Pelo menos 3 passagens aqui já lança por terra. A quarta pergunta: que princípio importante Jesus ensinou acerca da responsabilidade individual? Existe responsabilidade individual? Vamos ver em Lucas 12:48. Lá diz, a qualquer que muito será dado, muito será cobrado. Então, se uma pessoa recebe mais luz, ela é responsável perante Deus daquela luz que ela recebeu. Quem recebe menos é menos responsável. Tem até aquela passagem, parábola dos talentos, em que um recebeu 5, outro recebeu 4, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Cada um é responsável perante aquilo que ele recebeu. E existem graus de responsabilidade de acordo com a luz que uma pessoa recebe? Jesus ensinou que existem graus de responsabilidade mediante a luz que cada pessoa recebe. Está em Mateus 11, 20-24. O que Deus leva em conta quando julga uma pessoa? O que ele leva em conta? Em Salmos 87, 4-6, fala que Deus leva em consideração as circunstâncias que geraram em torno do nascimento daquela criança. Deus não sai julgando assim as pessoas de forma generalizada. Não, ele conhece aquilo que você entende, a sua esfera, a capacidade mental de cada um, a capacidade espiritual, as circunstâncias que giraram em torno, né? Mas ele também entende que muitas vezes nós temos ali as verdades ali de forma escancarada em nossas prateleiras e não estudamos, não lemos.
E aí nós vamos ser condenados, de repente não aquilo que a gente sabe, mas aquilo que nós negligenciamos saber também. Por isso devemos ser fiéis à luz que nós recebemos. No Grande Conflito, uma citação de Ellen White, na página 628, ela fala assim: posso afirmar que se escolhermos deliberadamente desobedecer a Deus, passamos a ser culpados perante Deus, a tal modo como se fosse eu com minhas próprias mãos tivesse comido do fruto da árvore proibida. Pois se assim eu fizer, deixei ser dominado pelo mesmo Espírito. Quando você passa a ser, é o quê? Porque antes não era. Igual o meu carro prata, eu pintei de prata de novo, ele passou a ser prata depois que eu pintei? Não, não passou. Agora, se meu carro era preto e eu pintei de prata, ele passou a ser prata depois que eu pintei, porque ele era preto. Então, nós passamos a ser culpados perante Deus quando nós deliberadamente desobedecemos a Deus. Aí nós passamos a ser culpados perante Deus. E no Caminho a Cristo, página 38, tem outra citação afirmando que toda confissão deve ser definida e sem rodeios, reconhecendo justamente os pecados dos quais sois culpados. Imagina se natureza pecaminosa fosse pecado, e eu não sou culpado da minha natureza, então já teria um evangelho aí completamente sem lógica, né? E estaria representando o falso caráter de Cristo, né? Por quê? Porque uma criança nasce culpada perante Deus. Que Deus é esse que julga os inocentes? Que culpa uma criança tem de Adão e Eva ter pecado? Ele não tem culpa nenhuma. E Deus já atribui a culpa à criança. Então nós vemos que nessa definição da palavra pecado, Satanás está atingindo com sucesso o seu fatal sofisma de que é representar falsamente o caráter de Deus e a natureza do pecado. E em Primeiros Escritos, página 219, tem outra citação, que Satanás tem levado o povo a adotar a ideia de que ninguém perecerá, tanto santos como pecadores. Basta batizar que já está salvo. Ninguém perecerá. Vamos pegar um pouco da natureza de Cristo, porque Satanás também mexeu na natureza de Cristo. Segundo o apóstolo Paulo, temos aqui mais algumas perguntas, são 7 perguntas e respostas que podem ser acompanhadas na palavra de Deus depois. Segundo o apóstolo Paulo, o que é mistério da piedade? Em 1 Timóteo 3,16, o mistério da piedade é a manifestação de Deus em carne. Deus manifestou em carne, e isso é fato. Não existe nenhum mistério nisso. Ele se manifestou em carne humana, carne do pecado. Agora, como ele fez isso? De que maneira? Isso é um mistério. Ninguém de nós sabemos como ele fez isso. Isso é assunto que a gente vai estudar na eternidade. Esse assunto não compete a nós saber agora. Não é necessário. Aquilo que é importante para a minha e para a sua salvação foi revelado. O que não é, não foi revelado. O que a Bíblia ensina acerca da ascendência de Jesus em Romanos 8? Romanos 1, capítulo 1, verso 3, afirma que Jesus nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Como? Não sabemos, mas ele nasceu da descendência de Davi segundo a carne. E na semelhança de que carne veio Jesus? Em que carne ele veio? A de Adão antes da queda ou a nossa semelhança? Jesus veio na semelhança de carne do pecado. Está em Romanos 8:3. Então já cai por terra a ideia de que Cristo veio com a natureza pré-lapsariana. Isso não tem fundamento bíblico. Até que ponto Jesus foi feito semelhante àqueles a quem veio salvar? Até que ponto? Né? Muitos afirmam, não, olha, lá está falando semelhante, né? Não está falando igual. Realmente não é igual. Eu e você, nós existiríamos antes de Adão? Não. Cristo existia. Nós escolhemos nascer, o pai, a mãe, a época para nascer? Não, Cristo escolheu. Então isso que é a semelhança. Mas essa semelhança é até que ponto? Em Hebreus 2, 16, 17, fala que em todas as coisas Jesus foi feito semelhante aos seus irmãos. Todas, né? Não é parcialmente, em todas as coisas. O que Jesus fez quando assumiu a forma humana? O que ele fez? Em Filipenses 2:7 fala que ele esvaziou-se de si.
Ou seja, ele velou a sua divindade na humanidade quando veio à Terra. E Jesus usou seus atributos de onisciência quando esteve na Terra. Em Lucas 2:52 e Marcos 13:32, fala que Jesus cresceu em sabedoria e não sabia nem sequer o dia de sua segunda vinda, porque ele velou, né, a sua divindade na humanidade. E a natureza de Cristo, que era responsável pela vitória dele, igual muitos acreditam, né? Não, Cristo tem uma natureza superior à nossa, senão ele não teria vencido. Será que é isso? E em João 5, 19 e 30, fala que Jesus viveu uma vida de total dependência do Pai e não podendo fazer nada sem a ajuda do Pai. Assim como nós não podemos fazer nada sem a ajuda de Cristo, Cristo não fazia nada sem a ajuda do Pai. Sem mim nada podeis fazer, ele disse, né? E natureza pecaminosa, ou natureza do pecado, será que é pecado em si? Imagine que após essas evidências bíblicas de espírito de profecia, você ainda continue imaginando que natureza humana é pecado em si. Se natureza pecaminosa fosse pecado em si, Cristo teria que justificar pecados dos salvos. E no grande conflito, capítulo 28, fala que Jesus não justifica pecados dos salvos, mas apresenta seu arrependimento e fé, reclamando o perdão para ele, porque ergue as mãos perante o Pai e santos anjos. Então Cristo, ele não justifica pecado, ele apresenta o arrependimento e o perdão. Por isso nós devemos pedir a Deus ciência de nossos pecados e pedir que Deus nos conceda arrependimento. Porque nós devemos arrepender de todos os nossos pecados, confessar, e aí Cristo vai apresentar perante o Pai o nosso arrependimento.